tempo de casado do que eu, talvez até com mais experiência do que eu, tempo. E eu me sinto honrada, eu já agradeço a Mandinha, a Sinara, pelo empenho, pelo convite, né, pela aquela expressão, né, de você consegue, você vai. Você não pode falar não. Em outras palavras, foi quase isso. Mas a gente tem que orar e falar com Deus e sentir paz para esse momento. Por isso nós louvamos a Deus por estar aqui. Eu não trouxe ali o meu papel, né, que foi pedido aí para alentar as qualidades. Foi muito rápido, não precisa de muito tempo para elencar as qualidades do pastor na minha vida. Né? Ele vai trazer. E ele trouxe os dois, que maravilha. E não levou muito tempo, não. E na verdade, foi pouco espaço para poder dizer as qualidades dele. São muitas, muitas. É um homem de muita qualidade. Mas eu destaquei algumas. E eu comecei com a palavra companheiro. É um homem de todas as horas. Esteve comigo ao longo desses 28 anos, todas as horas que eu mais precisei. Lá ele estava com a sua mão, com a sua voz, com o seu braço estendido, com a palavra firme quando precisamos. Ele é protetor, sempre chega ao nosso lado para nos proteger. Todas as vezes que, de alguma forma, o perigo se apresentou, ele se colocou na frente. Sempre tinha essa tranquilidade. E atencioso, está sempre atento a tudo, a todas as coisas, em todos os lugares onde nós estamos, está sempre atento. Franco, fala a verdade, de frente, não fala por trás, não fala para outras pessoas, fala para mim o que quer dizer, e isso é maravilhoso, embora às vezes doa, porque a verdade sempre dói, não é? E é honesto em tudo que faz, em todas as suas atitudes. É um homem honesto. E isso é a qualidade que a gente tem que exaltar sempre, porque vivemos numa sociedade de muita gente desonesta. Homens e mulheres desonestos. Não é só homens não, mulheres também, tem muitas desonestas. Mas como ele me deu aqui, eu vou dar dele também. Ele colocou aqui amor. Ele que devia explicar, né? Porque já foi ele que fez. Aí ele colocou fé. Eu acredito que ele colocou fé, ele colocou responsabilidade, ele colocou resiliência e ele colocou simplicidade. É mais ou menos isso que a gente se mistura nessa convivência e nesse relacionamento que o Senhor provocou em nós, em nossas vidas. E durante esses dias nós oramos ao Senhor para que nos desse uma palavra que falasse ao nosso coração, mas que falasse primeiro ao meu coração. E eu creio que primeiro o Senhor falou comigo, fui impactada por tudo que pude ler, ouvir, assistir, para poder estar aqui nessa noite. E o tema que a irmã Sinara, a irmã Dina me deu, foi a unidade do casal. Unidade, lógico, união, né? Não tem como fugir dessa palavra. E nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, no capítulo 2, no versículo 18 e o versículo 24, que diz. O versículo 2 diz assim, Gênesis 2, 18 e 24. Gênesis 18. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora, que esteja como diante dele. E o 24 diz, portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. E serão ambos uma só carne. Então, quando somos uma só carne, nos unimos. Eram dois, afastados, separados, e nos unimos. Também Mateus 19,6 diz, assim já, a parte A diz, assim já não são mais dois,
mas uma só carne. Nós não somos mais dois, agora nós nos fundimos e nos tornamos uma só carne. E aí, pensando na palavra unidade, veio a pergunta: o que é unidade no casamento? E disse alguém: unidade é a capacidade de olhar olho no olho do outro e estar bem. Olha só, unidade é a capacidade de olhar no olho do outro e ficar bem. Porque muitas vezes olhamos no olho do outro, mas não estamos bem. Ou melhor, às vezes nem conseguimos olhar no olho do outro. Não é assim? Porque, como foi dito aqui, aos altos e baixos, somos diferentes. Dois seres completamente diferentes, é o homem e a mulher. E por sermos diferentes, temos as nossas diferenças e enfrentamos os altos e baixos de um relacionamento. Os nossos olhos refletem o que está no nosso coração. Jesus já disse que os nossos olhos, os olhos é a candeia do corpo. Porque os olhos é a candeia do corpo, então, logo, nós mostramos nos nossos olhos o que está dentro do nosso coração. Se o nosso coração está feliz, se o nosso coração está satisfeito, contente, os nossos olhos refletem isso. Se o nosso coração estiver triste, magoado, aflito, também os nossos olhos hão de transmitir esse sentimento que está dentro de nós. E pensando em tudo isso, na unidade, no casamento, veio ao nosso coração alguns pontos, e esses pontos nós temos como conselhos bíblicos para a nossa vida, para a minha vida, para o pastor Carlos e para os irmãos também. Eu creio assim: a unidade do casal requer comunicação alinhada. É necessário que haja entre o casal uma comunicação alinhada. Não pode ter distorção na comunicação. Quando há distorção na comunicação, nós abrimos espaço para Satanás entrar. Nós abrimos espaço para Satanás destruir o nosso relacionamento e a nossa união. Quando a nossa comunicação ela é alinhada, a gente olha no olho do outro e a gente já sabe o que ele quer dizer para a gente. Às vezes, eu estou em casa, o pastor Carlos chega e só de olhar para ele, eu sei que ele não chegou bem da rua. Né? Ou às vezes eu estou em casa, ele chega e só de olhar para mim, ele já sabe que eu não estou bem, que alguma coisa me tirou, né, a tranquilidade, a paz. Porque a gente já, ao longo dos anos, a gente já conseguiu adquirir essa comunicação. Mas nem sempre é assim. Há pessoas que têm dificuldades de se comunicar. Mesmo porque a comunicação, ela se dá de várias formas. A minha gesticulação é uma forma de me comunicar. A minha gesticulação corporal é outra forma. Há várias formas da comunicação. Mas a comunicação entre o casal, entre a esposa e o esposo, deve ser uma comunicação franca. Uma comunicação onde ambos possam de fato olhar no olho do outro e dizer o que acontece. Mas nem sempre isso acontece. Nem sempre é assim como a gente está falando aqui. E com a maioria de nós, mulheres, eu falo a partir de mim, nós temos um defeito e eu falo a partir de mim mesmo. Que às vezes, quando está tudo bem, beleza, a gente se olha no olho do outro, a gente conversa, a gente brinca, a gente sorri. Mas quando tem um problema, uma dificuldade, uma palavra maldita, uma palavra que não soou bem, um tom que não foi bem colocado, e aí vem um problema, e a gente tende o quê? A correr, a fugir, a esconder, a não querer encarar o outro, a não querer se aproximar para conversar, para pedir perdão. Nós tendemos a isso. Os homens também às vezes, mas é mais com as mulheres esse sentimento de querer fugir. E a fuga não é a resposta. A fuga não traz a solução. A solução se dá quando se há um confronto, não para brigas, mas um confronto para entender que o outro precisa de uma satisfação e que aquela situação precisa ser resolvida.
dificuldades, batalhas a serem vencidas. Às vezes a pessoa leva tanto tempo casada e aí você pensa, nossa, 40 anos, 50 anos de casamento, não teve problemas? Lógico que teve. Porque são dois seres diferentes, são duas pessoas com formação diferente. Às vezes a formação veio da família lá de trás, às vezes ao longo do tempo não foi bem formatada a situação da comunicação e eles tiveram problemas. Mas o importante é que eles conseguiram superar os problemas, conseguiram superar as dificuldades e conseguiram vencer e levar o casamento adiante. É interessante essa questão da comunicação, porque a comunicação abre o espaço, abre os laços, mostra quem somos um para o outro. E isso faz uma diferença enorme no relacionamento. E aí vem o questionamento. Acho que esse microfone não, né? Alguém pode? Isso, você fica melhor. E aí vem o questionamento. Como está sendo o meu relacionamento com o meu marido, com o meu esposo? Como eu estou me relacionando com ele? Qual tem sido o grau, o nível da minha comunicação com ele? Tenho sido compreendida? Tenho me feito compreender? Tenho compreendido? Ele tem se feito compreender? É um questionamento para cada um de nós perguntar. E não é para a gente cutucar aí o marido, nem o marido, a esposa, dizer, ela está falando com você. Não, é para cada um de nós. É o momento do casal, de cada um de nós termos e fazermos essa reflexão. Como tem sido a minha comunicação? Se não está boa, eu tenho que melhorar. Eu tenho que buscar em Deus um jeito, uma forma de melhorar. Efésios 4:26 diz assim: não deixem que o sol se ponha antes de resolver as suas pendências. É interessante que as pendências sejam resolvidas antes do sol se pôr. Esse sol aqui simboliza a estrela brilhante lá do céu? Não, vai além disso. Esse sol significa dizer que as nossas pendências, elas precisam ser resolvidas antes que Satanás ponha a mão e destrua o relacionamento. Põe a mão e destrua as nossas vidas. Põe a mão e destrua aquilo de mais belo, de mais maravilhoso, que é o sentimento que nós temos um pelo outro. Que um dia nasceu, que um dia foi belo, como a gente viu aqui. Então, antes que isso aconteça, precisa ser resolvido. Não posso deixar essa pendência durar por muito tempo. As pendências que duram por muito tempo deixam marcas. Deixa lá o ressentimento, a dor, a tristeza, e fica lá. E essas coisas, elas crescem dentro de nós. Às vezes nós nem imaginamos, nós nem pensamos, mas elas crescem. E ao longo do tempo elas começam a causar um mal terrível. É como um ferrugem. Já percebeu o ferrugem? O ferrugem ele começa pequenininho em uma peça de metal. Mas se a gente não chega lá, não limpa, não passa de ferrugem, aquele ferrugem vai crescendo. Assim são as pendências. Quando a comunicação ela não está alinhada, muitas das vezes nós deixamos as pendências mais para frente. E isso atrapalha o nosso casamento, atrapalha o nosso relacionamento. A outra coisa, o outro conselho que nós queremos rapidamente pensar, porque a hora já se vai, a unidade do casal requer humildade. Filipenses 2:3 diz: nada façais por contenda ou por vanglória, mas com humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. A humildade no relacionamento é extremamente importante. Eu preciso disso. Eu acredito que todos os casais precisam de humildade. Para quê? Humildade para reconhecer quando você errou. Humildade para reconhecer que eu falei uma palavra que não devia. Humildade para reconhecer que o meu tom não foi o tom que o meu marido gostaria de ouvir, que a minha esposa gostaria de ouvir. E quando a humildade ela está dentro de nós, a gente tem essa capacidade, dada por Deus, que não vem de nós, nada vem de nós. O Senhor nos dá essa capacidade de se humilhar, dizer para o outro: me perdoe, eu errei com você. Me perdoe porque eu falei aquilo. Me perdoe porque eu não quero isso. Me perdoe porque eu quero
que o nosso relacionamento, o nosso casamento dure até que a morte nos separe, como diz o pastor ou o juiz quando ele faz o casamento, até que a morte nos separe. Que isso possa ser uma realidade, meus irmãos, em nossas vidas. Que nós, como homens e mulheres, busquemos em Deus ter uma vida humilde, um para com o outro. Se nós formos humildes um para com o outro, os nossos filhos também serão para conosco e serão uns para com os outros. Haverá uma atmosfera de humildade na nossa casa, no nosso lar. Nós ansiamos por isso a cada dia. Busquemos isso a cada dia. Porque o casamento, como disse ali, como tem a frase ali, é um projeto de Deus. Mas você acha que Satanás quer que esse projeto perdure para sempre? Lógico que não. Satanás, ele trabalha dia e noite para destruir o seu casamento e o meu casamento. Ele vai fazer o impossível para que nós não cheguemos ao final das nossas vidas juntos. Ele vai usar coisas, ele vai criar situações, ele vai fazer tudo para que nós não chegamos ao final das nossas vidas juntos até o fim. Por isso a humildade, ela vai nos dar essa condição de enxergar o outro, o valor do outro, saber quem o outro é e olhar para ele e pedir perdão, dizer, olha, você é aquela pessoa que o Senhor colocou na minha vida. Às vezes nós não conseguimos dizer isso, mas isso é extremamente importante. A outra coisa que eu quero também rapidamente pensar é a unidade do casal requer abandono do eu. Presta atenção nisso. A unidade do casal requer abandono do eu. 1 Coríntios 11 diz assim: todavia, no Senhor, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Quando eu vim da minha casa, o pastor veio da dele, era eu, e ele era ele. Mas no momento em que nós nos unimos em matrimônio, em casamento, nós deixamos de ser eu e tornamos a ser nós. Graças a Deus. Isso nós aprendemos muito cedo no nosso casamento. Na nossa casa é o nosso carro, é a nossa casa, é o nosso fogão, é a nossa cozinha. Há muitos casais que é o meu carro, é o meu som, é o meu telefone, é o meu celular, é o meu isso, é o meu aquilo. Não existe. Somos uma só carne. Como diz o texto tanto de Gênesis, também como de Mateus, nós não somos mais dois, mas nós somos um. Deixou de ser eu deixei de ser eu, ele deixou de ser ele. Agora nós somos nós, passamos a ser nós, e isso faz uma diferença enorme. Nós já tivemos a oportunidade, o pastor Cláudio já teve a oportunidade de aconselhar um casal que essa coisa era tão terrível na vida deles. Eles eram profissionais, trabalhavam, cada um tinha o seu salário, mas imaginem que quando eles queriam comer uma pizza, cada um comprava a sua e cada um comia sozinho a sua. Olha só que coisa absurda. Eles ainda não tinham entendido que era necessário ser nós, ao invés de ser eu. Deixei de ser eu, passei a ser nós. No momento em que nós nos casamos e passamos a ter uma vida a dois, não sou mais eu, somos nós. Ele também não é mais ele, é nós. E agora somos nós e mais duas, e formamos um nós ainda maior. E isso é maravilhoso, quando a gente aprende a ser nós. Isso é tremendo, quando o casal entende que é preciso ser nós. A outra coisa, rapidamente, a unidade do casal requer concordância. Amós 3 diz: como andarão dois juntos se não tiverem de acordo? Como nós podemos trilhar juntos se nós não concordarmos com as coisas? O casal tem que ter acordos, tem que acordar, não tem jeito. Como nós vamos trilhar o mesmo caminho se nós discordamos das coisas, se não há em nós o mesmo sentimento, o mesmo pensamento? É interessante que os casais pensem nisso. Acordos é necessário para o bom funcionamento da relação. Acordos na criação dos filhos. Há filhos que são criados e eles ficam coitados, sem saber direito, porque o pai diz não faz isso, a mãe diz faz.
pai diz não faz, a mãe diz faz. Não tem acordo, há um distúrbio, há uma desordenância na vida da família. Ainda vos digo, Mateus 18, 19 diz, ainda vos digo mais, se dois de vocês da terra concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Quando há concordância, há a operação de Deus, há o agir de Deus. A vida da família não fica um para lá e outro para cá, os dois têm acordo, os dois concordam em fazer as coisas juntos, em trilhar o caminho juntos. Há um acordo, e com o acordo há a bênção do Senhor. Os casais que são bem novos precisam pensar nisso. Pensar em quais acordos precisam ser acordados, firmados, para não haver outras dificuldades, outros distúrbios depois. A outra coisa da unidade do casal, na unidade do casal requer perdão. Efésios 4:3. Antes sede bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Perdão. Perdão é profundo. Perdão restaura a alma. Perdão restaura o relacionamento. Perdão restaura o casamento. O perdão ele é indispensável na vida do casal, na vida da família. Um casal que não se perdoa abre espaço para ressentimento, para mágoas, para dores, para tristezas e depois, consequentemente, para a separação. Por quê? Porque não tem cura e o perdão traz cura. Quando perdoamos e somos perdoados, nós somos curados das dores, das tristezas, dos machucados que ao longo do relacionamento se adquiriu por sermos diferentes, por termos as nossas diferenças. Então o perdão não pode ficar de fora dessa relação. O perdão, ele precisa ser constante nas nossas vidas. Se perdoarmos, seremos perdoados e o Senhor operará no nosso meio. A outra coisa que nós pensamos, a unidade do casal requer respeito mútuo. O casal precisa se respeitar mutuamente. Efésios 5:33 diz, portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a você mesmo, e a mulher trate o marido com respeito. A definição da palavra respeito é que impede uma pessoa de tratar mal a outra. Se a gente respeitar o nosso marido, se o marido respeitar a esposa, esse respeito, ele vai trabalhar no nosso coração, na nossa mente, que nós não teremos prazer em tratar mal um ao outro. E se de repente, por algum problema, alguma palavra, alguma dificuldade, a gente machucar um ao outro, a gente vai se arrepender profundamente. Porque o respeito, ele faz isso conosco. Ele nos dá essa capacidade de olhar para o esposo para a esposa e dizer, eu fiz errado, eu machuquei. Quando há respeito, a gente tem esse sentimento. Ele faz isso dentro de nós. O marido, a mulher, precisam se respeitar mutuamente. Não é só a mulher respeitar o marido. E note bem que o texto fala assim, portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a você mesmo. E a mulher respeite o marido. Ou seja, quando ele me ama, ele me respeita. E se eu respeito, eu também demonstro a ele amor. Se eu respeito meu marido, eu estou demonstrando amor para com ele. E no momento em que ele me ama, em troca disso, ele também me respeita como mulher, como pessoa. Isso é extremamente importante. O respeito, ele precisa fazer parte do relacionamento. São conselhos que a Bíblia nos dá, que nós precisamos ter no nosso coração, na nossa mente, se possível, anotá-los para não nos esquecermos disso. A outra coisa, a unidade do casal requer transparência. O casal precisa ser transparente um com o outro. A palavra de Deus em Êxodo 25:20 diz assim, os querubins estenderam as suas asas por cima do propiciatório, cobrindo
para o outro. Note bem, o propiciatório era uma peça de ouro, foi trabalhada de ouro. De um lado tinha um querubim, do outro lado tinha um outro querubim. Esse propiciatório estava em cima da arca da aliança, onde Deus ali se manifestava para falar com o sacerdote. E essa peça, esse propiciatório, ele tinha esses dois querubins, e eles ficavam um de frente para o outro. Ao ler esse texto, veio o simbolismo. Eu pude entender aqui dois simbolismos interessantes. O primeiro, a união. Eles estavam na mesma peça, eles não estavam em peças separadas. Êxodo 25, a partir do versículo 17, se não me falha a memória, a gente vai lendo e a gente vai descobrir que eles estavam conectados na mesma peça. Isso simboliza união. Assim como o marido e a esposa estão conectados, eles se tornam uma carne só, e elas se transformam, se dá a união. Assim também os querubins, eles foram trabalhados, eles foram feitos numa peça só de ouro, de um lado um, do outro lado o outro. O segundo simbolismo que eu também vi aqui foi a transparência. Note bem que o texto diz que eles estavam olhando um para o outro. Quando eles estavam olhando um para o outro, significava dizer que eles estavam olhando, os seus olhos estavam um para o outro, e ali tinha transparência. Porque, como eu disse antes, os olhos, como Jesus disse, os olhos é a candeia do corpo. Nos olhos nós entendemos se a pessoa está falando a verdade ou não. E os querubins ali, eles simbolizavam ali a transparência. E essa transparência é preciso acontecer na vida do casal. Essa transparência a gente puxa também para a fidelidade. Existe aí uma importante, a fidelidade entre o casal. Às vezes, a mulher, eu vou pegar sempre nos pés das mulheres, porque eu sou mulher, senão eu vou dizer que eu pego no pé dos homens. Às vezes, a mulher, passa na loja, vê lá aquele calçado bonito, e ela compra o calçado, e agora ela não falou para ele, e o orçamento já está apertado. Ela esconde o seu calçado e não diz para o marido, e no final do mês vem a conta. E aí, cadê a transparência? Faltou transparência. Isso é transparência. A mesma coisa é o marido, né? Às vezes passou lá na loja, viu aquela botina bonita, aquele relógio bonito. Eu vou comprar, porque senão vai vir alguém comprar no meu lugar. E ele comprou, ele não compartilhou com a esposa. E aí no final do mês vem a conta e precisa pagar. E aí, faltou transparência. Isso é transparência. Isso é interessante, que o casal sempre tenha em mente a transparência. A transparência, ela é um assunto vasto, é um assunto muito profundo, e é interessante, porque o casal que preza pela transparência, ele tem a sua união fortificada, fortalecida. Vem os ventos, vem as dificuldades, mas essa transparência ajuda a dar ao casal essa tranquilidade de que os dois são transparentes e de que um não faz nada sem o acordo com o outro, um não faz nada sem primeiro conversar com o outro. A transparência é importante. Isso não pode faltar no casamento, isso não pode faltar na vida do casal. E agora um tema muito importante. A unidade no casal requer algo muito importante, requer companheirismo. Eclesiastes 4, 9 e 12. A Macleia vai ler para nós, para a gente poder entender isso, porque para mim é um dos textos que mais demonstra o companheirismo entre o casal. Eclesiastes 4, de 9 a 12. É um texto profundo, Macleia, por favor. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga o seu trabalho. Pois, se caírem, levantará o seu companheiro. Mas ai que estiver só, pois caindo, não haverá outro que o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Amém, obrigada. Olha só que
texto profundo e que texto lindo sobre companheirismo, né? Os mais jovens aí, que talvez não tenha nunca tinha visto esse texto, guarda esse texto aí no coração, guarda na mente. Percebeu que ele fala, o texto fala se um cair, o outro levanta. Por quê? Porque estavam juntos. Já pensou se ele estivesse sozinho e caísse? Quem ia levantar? É aquela coisa, você adoeceu de noite, está lá sentindo aquela dor terrível, o outro levanta e faz lá um chá. Não é? Isso é maravilhoso, saber que você tem alguém que você pode contar. Se os dois estiverem juntos e estiver frio, um vai aquecer o outro. Já pensou se ele estiver sozinho ou se ela estiver sozinho? Quem vai aquentar? Quem vai aquecer? Isso é companheirismo. E diz mais que o cordão de 3 dobras não se pode romper facilmente, não se quebra. Sabe por quê? Porque essas três dobras significam seu esposo, sua esposa e Jesus Cristo. E aí esse cordão de 3 dobras, ele é forte, se fortalece. Você se fortalece no seu esposo, o esposo se fortalece na esposa. Louvado seja Deus pela vida do pastor Carlos, porque sempre tem uma palavra, sempre tem um texto para a gente compartilhar nas horas difíceis das nossas vidas, na enfermidade, nos problemas. Lá tem sempre um texto, tem sempre uma palavra, tem sempre um renovo, tem sempre uma chamada para oração. Quantas vezes você já chamou o seu esposo para orar? Quantas vezes você acordou de madrugada assustado, agoniado, e a sua esposa pôde orar com você sem querer ficar dormindo? Isso é companheirismo. Isso é estar lado a lado, um do outro. Quantas vezes você já pintou a casa, lá vai seu marido, não traz a hoje veio aqui. Disse que o irmão, né? Cuida lá da casa, ajuda. Isso é companheirismo. O pastor Carlos também. Sempre lava a louça, seca a louça, vai estar lá dando aquela força, umas anilhas também para o esposo dela. Isso para os mais jovens também, ajudem aí. Vocês agora não são mais 2, vocês são um só. E aí diz que se um cair, o outro levanta. Se um tiver frio, o outro aquece. E vocês juntos com Jesus vão formar um cordão de 3 dobras. E os filhos vão ver isso. Os filhos vão ver que vocês estão sempre juntos. Que vocês, acontece o que acontecer, não abrem mão um do outro. Acontece o que acontecer. Se levante quem quiser se levantar contra vocês. Se levante Satanás e o mundo. Mas se vocês estiverem juntos, unidos em Cristo, se nós estivermos juntos, sairemos fortes, ficaremos de pé. Diz a palavra do Senhor que 1000 poderá cair de um lado, 10 do outro, mas em Cristo nós manteremos firme e estaremos de pé. A outra coisa, rapidamente, a unidade do casal requer cobertura recíproca. Olha, note bem que eu disse aqui na estante, que no propiciatório tinha um querubim de um lado, um querubim do outro, e o simbolismo ali na minha concepção é a unidade, e o outro simbolismo que nós tiramos ali foi a união e a transparência. E agora de novo nós voltamos com o mesmo texto, Êxodo 25, 20, que diz: os querubins estenderão as suas asas por cima do propiciatório. Me parece que é a última parte. Quando eles estendem as suas asas por cima do propiciatório, eles nos dão a ideia de quê? De proteção, de cobertura. O marido deve cobrir a sua esposa espiritualmente. A esposa deve cobrir o marido espiritualmente. Devemos orar uns pelo outro. Nós não podemos perder de vista que o meu marido, ele precisa ver em mim a sua maior intercessora. Pastor Carlos precisa saber disso, que a sua maior intercessora não são vocês, não é a Igreja Peniel, mas sou eu, a sua esposa. E eu sei que o meu maior intercessor é o pastor Carlos. Eu sei que se ele viajar, ele for para longe, a gente ficar alguns dias sem se ver, eu sei que ele estará orando por mim. Assim como eu sei, e ele sabe, que eu estarei orando por ele. Você é o intercessor, você é a cobertura espiritual do seu esposo. E o seu esposo é a sua cobertura espiritual. Ninguém mais vai orar por você como ele, nem ela, nem ele vai ter alguém que ore mais por ele do que você, que é a mulher. Essa cobertura espiritual, ela é recíproca. Nós nos cobrimos espiritualmente. E
E isso é maravilhoso. Precisamos ter essa consciência. Não podemos deixar de orar, de interceder a Deus pelos nossos esposos, porque Satanás quer nos destruir, quer destruir a vida dele e a minha. Então, se eu cubro ele espiritualmente e ele me cobre, nós estamos debaixo de uma proteção. Há um guarda-chuva espiritual nos cobrindo, aonde quer que nós estivermos, lá no trabalho, viajando, onde estivermos. Se nós tivermos essa consciência de cobertura espiritual, nós estaremos protegendo um ao outro ao mesmo tempo. E Satanás terá mais dificuldades de nos atingir, de nos destruir. E por fim, a unidade do casal requer demonstração sincera de amor. E essa demonstração não é só de palavras. As novelas fez muito isso. Banalizou a palavra amor, não é? As novelas, elas banalizaram a palavra amor. Amor agora e daqui a pouco traição. Amor agora e depois briga. Amor agora e depois confusão. Não. A demonstração de amor, ela vai além das palavras. A demonstração de amor de um casal, ela ultrapassa as palavras. Ela vai para as atitudes. Toda vez que seu marido estiver lá doente, você se preocupa, você levanta, você traz um remédio, você traz alguma coisa, isso é demonstração de amor. Isso é demonstração de amor. Eu me lembro muito bem que quando eu estava na minha última gravidez, e eu já estava com 6 meses de grávida, e eu perdi o bebê, eu estava com 1 mês com o bebê morto no meu ventre. E quando descobriu-se aquilo, eu fui para o hospital para internar, para tirar o bebê. Mas eu fiquei lá já tinha 2 noites, um dia, 2 noites, já estava indo para o segundo dia, o pastor não tinha notícia de mim, e nem as meninas, mas ele estava lá no hospital com as meninas, aflito, querendo notícias. Isso é demonstração de amor. Ele não ficou em casa, lá, numa boa, assistindo a TV, ou sei lá. Não, ele se preocupou, ele veio para cá, ele queria saber o que estava acontecendo. Isso é demonstração de amor. Quando a gente se preocupa um com o outro, quando a gente quer saber como o outro está, quando a gente se dedica ao outro, isso é demonstração de amor, que às vezes fala muito mais alto do que a palavra, porque há muita palavra que não tem verdades, mas a maior palavra, a maior demonstração é quando você arranca da sua alma o seu sentimento e demonstra através daquilo que é mais importante, na hora mais necessária, e você então demonstra para o seu esposo, a sua esposa, o verdadeiro amor. Concluindo tudo isso, a gente conclui da seguinte forma: quando a gente aprender a cultivar a união de forma que a Bíblia nos ensina, atrairemos o agir de Deus em nosso favor. Atrairemos. Ele estará lá. Ele estará agindo em nosso favor. 1 João 3,22 diz: e qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Quando guardamos os mandamentos do Senhor, quando recebemos os conselhos de Deus para as nossas vidas, Ele vem e nos abençoa. Ele vem e se faz presente na vida da família. A falta de unidade impede o agir de Deus. Se não houver unidade no casal, as nossas orações não serão respondidas. Não serão respondidas. E diz a palavra de Deus em 1 Pedro 3,7: vós, maridos, vivei com entendimento com elas, ou seja, com as esposas, dando honra à mulher como o vaso mais frágil. E eu sublinhei aqui: vaso mais frágil. E como sendo elas herdeiras convosco da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Vaso mais frágil, quando nós nos colocamos como vaso mais frágil. Hoje, com o feminismo em alta, as mulheres querem ser totalmente iguais aos homens. Não somos. Não somos. Temos o nosso lugar. Cada um tem o seu lugar, tem o seu papel nessa relação. O homem tem o dele e nós temos o nosso. Se nos comportarmos como vasos mais frágeis, eles entenderão e eles estarão a nos honrar, a cuidar de nós, como nós precisamos e merecemos, diante do nosso comportamento como vaso mais frágil. Precisamos compreender isso. Temos o nosso papel e o homem tem o seu papel na nossa relação. É importante ressaltar
Ele tem um papel, mas nós temos o nosso. As feministas acham que não. Mas conforme a Bíblia, é assim que funciona. A Bíblia diz que o homem é a cabeça. Então, se ele é a cabeça, eu sou o corpo. E o corpo não anda na cabeça. As mãos não andam na cabeça. A cabeça manda nas mãos. É a cabeça que diz, pega isso. E ele, as mãos então pega. É a cabeça que diz ao pé, vai. E o pé vai. O homem é a cabeça. E ele merece todo respeito por isso. E como cabeça, se eu me comportar como vaso frágil, ele vai me honrar, ele vai me amar, ele vai me proteger, ele vai cuidar de mim. E é disso que eu mais preciso. Eu disse, é disso que toda mulher precisa. É de ser honrada, é de ser cuidada, protegida, amada. É disso. É disso que nós precisamos. Se eu entender que ele tem o papel dele, e se ele compreender que eu tenho o meu papel, nós viveremos juntos até que a morte nos separe. E nessa noite, eu e você possamos aprender esses conselhos. Esses conselhos, antes de ministrá-los a vocês, nessa noite, eles foram ministrados no meu coração. Que não se faz uma relação sem uma boa conversa, sem uma boa comunicação, não se tem uma relação sem humildade, não se tem uma relação sem respeito, não se tem uma relação sem concordância, não se tem uma relação sem transparência, não se tem uma relação sem companheirismo, não se tem uma relação sem amor. Não se tem. Isso nós precisamos colocar no nosso coração. É como o texto de 1 Coríntios 13, que tem a melhor descrição do verdadeiro amor. Que esse Coríntios 13 possa nos alcançar, que possa permear o nosso coração, para que nós possamos trilhar nossa vida aqui na terra, até que Jesus venha, ou que a morte nos separe.